Folha News recebe nessa oportunidade a presidente do PSDB de Capão Bonito do Sul, Margarete Pereira Arruda. Seja bem-vinda, Margarete. Muito obrigada, uma boa tarde, Marcos, e a todos os que nos estamos assistindo, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Certo. Margarete, uma pergunta inevitável para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje é a questão da fusão do seu partido, o PSDB, com o Podemos. Na sua avaliação particular, pertencendo obviamente à base do partido no interior do estado, é favorável essa fusão? Olha, essa fusão, assim, o partido está recebendo, assim, como um elo de fortalecimento também à base do PSDB. Nós recebemos os presidentes de partido, vereadores e prefeitos atuantes, que no próximo dia 5 de junho, a presidente, então, do estado do Rio Grande do Sul, a Paula Mascarenhas, nos diz que dia 5 de junho vai ter, então, essa reunião para consolidar esse ato, ou seja, de fusão ou de aproximação com o Podemos. Então, cremos que isso aí dará certo, né? Até seria melhor uma fusão, porque aí teria um fortalecimento bem maior, né? Os partidos hoje estão se agregando, né? Assim, se unindo, e o PSDB achou também que o Podemos seria bem-vindo à sigla. Margarete, em nível de Capão Bonito do Sul, essa fusão terá alguma influência? Acredita que tanto os integrantes do PSDB como os integrantes do Podemos estarão juntos? Olha, com certeza a gente tem uma grande afinidade com esses integrantes que poderão sim migrar então para o PSDB. Porque antigamente, né, mas agora próximo passado, eles estavam ainda no partido do PTB. E com certeza muitos integrantes, como falei, virão, né, aconchegar-se também juntamente com o PSDB. Justo que Capão Bonito é uma cidade ainda pequena, né, e que as pessoas ali não têm muitas opções partidárias, a não ser o MDB ou o PP. Então, o PP também está se unindo com a União Brasil, né? Não sei bem se já se consolidou. E acredito que então os integrantes do PTB passam a fazer então conosco essa aliança. O PSDB, por característica, ele é um partido, foi ao menos, municipalista e reformista. Você acredita que com essa fusão, a essência, o DNA dos tucanos, será mantida agora junto com o Podemos? Olha, com certeza sim. É uma questão de entendimento, de diálogo, né? Eu acho que até o antigo Podemos, né, lá de Capão, assim, está bem otimista em participar conosco. Margarete, na condição ainda de presidente do PSDB, como avalia a administração municipal? Olha, a administração municipal está caminhando bem, né, Marcos? Porque o primeiro ano de trabalho é um trabalho que começa, né, aos poucos, se ajustando. Então, a gente também ajudou nessa administração, com o nosso apoio do PSDB, né? E acreditamos que a prefeita Marisete vai conseguir atingir todos os seus objetivos até o final do seu mandato. O PSDB participa do governo municipal, Margarete? Não, não participa porque a gente apenas apoiou. E eu formei o PSDB lá, Marcos, no sentido assim que era um grupo pequeno. Então eu me esforcei demais para dizer para você a quantia que eu trabalhei para poder formar esse grupo. O nosso grupo são assim pessoas humildes, sabe, que participam, pessoas que assim nos dão um amparo, sabe, nos querem bem, nos fortalecem, nos ajudam. Mas assim no âmbito de trabalho, muitos assim têm até pouca, como é que eu vou te dizer, entendimento para tal, no qual seria, se fosse para mim usar de algum trabalho, seria bem, mas na verdade a lei não permite, como a prefeita é minha irmã, né, então não posso correr o risco de um nepotismo e bem como ela responder por isso. Então eu ainda
fiquei assim no apoio, né? Como a gente dá uma força, e isso aí está se revelando bom o caminho, porque no começo, como eu te disse, existe uma coisa assim bem difícil, né? Sim. Até a pessoa se encaixar, às vezes não contenta todo mundo de uma hora para outra, porque prefeitura você sabe que é delicado. Trabalhar, eu creio eu que se um dia eu voltar ainda na política, ser uma vereadora, ser uma futura prefeita, acredito que o caminho é bem delicado, a gente se esforça ao máximo pelo município, mas às vezes a lei ela é bem clara que não pode fazer tudo que a gente pensa. Mas eu penso que está indo bem, tá? Está indo muito bem. Na condição de líder tucana em Capão Bonito do Sul, na sua opinião, qual o problema que merece atenção hoje na cidade? Olha, lá em Capão Bonito, acho que tem 3 coisas que sempre a prefeita está vendo com bons olhos, é a educação, a saúde e em termos de infraestrutura, que é mais a parte da pavimentação de estradas, né. Porque o nosso município é essencialmente agrícola, as estradas têm que estar muito boas, e isso aí demanda, né, uma certa assim, atenção a todos os agricultores, e a educação é uma coisa que também que demanda que os alunos venham do interior para a sede, o transporte dos ônibus, a estrada também tem que ter um suporte bom, e a saúde, né, saúde do município, quando eu fui secretária de saúde lá, a gente se virava nos 30, né, porque o pessoal precisa, é médico, é remédios, é consultas, e esses 3 suportes aí você não pode deixar de trabalhar muito nessa área, porque eu vejo que é os pontos básicos do município. Quanto ao legislativo, Margarete, qual a tua avaliação até o momento nesse início de legislatura? Até porque tu já foi vereadora. Fui vereadora e gostava pra caramba, né. Ah, às vezes me pergunto: "Mas por que que a senhora não volta?", quem sabe volta, a gente nunca sabe o dia da manhã, porque eu adoro a política, né. Sim. A política às vezes está desgastada em muitos âmbitos, mas eu adoro a política, amo de paixão. Então, assim, eu vejo a Câmara, assim, com bastante renovada, com nomes renovados, outros se repetindo nomes, né. Tem lá os seus problemas, né, toda a Câmara de Vereadores sempre teve algum problema, mas os vereadores também estão trabalhando bem, estão, ah, todos os projetos que estão ajudando a parte do executivo, então isso aí também é bom para o trabalho do executivo, juntamente com o legislativo. Margarete, o governador Eduardo Leite até então era do seu partido. Hoje passou para o PSD. Acredita que, com ele, muitos tucanos deverão ingressar nessa nova grei? Olha, os deputados, assim, muitos ainda não falaram, né, na imprensa falada ou escrita que, poderão migrar para o partido do Gilberto Kassab. Porque estão bastante inseguros como é que vai ficar o âmbito do PSDB. Mas o Eduardo Leite está tendo uma postura, porque ele pensa, acho, no meu posicionamento, que o pensamento dele é concorrer a presidente, né. Se caso houver alguma divergência dentro do PSDB, provavelmente ele pense e volte atrás em ocupar um cargo de concorrer a Senado, né, mas tem muitas divergências no âmbito de migrar ou não. Acredito que somente o deputado Cacá da Silva é que ele já disse que vai permanecer no PSDB. Os demais ainda, dependendo dessas reuniões que vai ter agora dia 5, se há o fortalecimento da base com o Podemos, provavelmente muitos não vão migrar, mas acredito que muitos vão migrar também. Margarete, oficializando e que isso vai ocorrer a fusão do PSDB e o Podemos, acredita em nível de Rio Grande do Sul que o partido terá condições de apresentar um candidato ao Palácio Piratini? O PSDB não, porque eu acredito que não. Eles querem, né, mas eu acho que,
o Eduardo, antes de sair da Grey, né, ele deixou bem claro que o vice-governador, o Gabriel de Souza, seria então indicado, né, do MDB para ocupar o cargo e que as demais Greys, então, que terão base com o governo, com o futuro presidente ou senador, também deveriam apoiar, porque ele quer um conjunto que tenha e dê força para o Gabriel ser o futuro governador do Rio Grande do Sul. A senhora é simpática à candidatura do vice-governador? Eu sou simpática, Vai trabalhar para ele? com certeza. Por quê? Eu acho, o Gabriel é um amigo particular, também como o Eduardo Leite. Olha, é difícil apartar os dois, sabe? E eu, como fui na época também integrante do MDB, o Gabriel já era presidente da Ala Jovem. E ele tem assim, ele me conquistou também, não é para questão partidária, mas ele também me conquistou, né, pelo trabalho, pela honestidade, pela humildade dele e que ele tem capacidade em ser um futuro governador. E em nível de presidência da República, qual é a sua avaliação? O que tu pensa no momento com todas essas modificações que estão ocorrendo, inclusive no seu partido, o PSDB, agora junto com o Podemos? O que tu pensa? Qual é como tu vê o cenário a partir de agora? Olha, Marcos, eu sou sincera a te dizer, o Eduardo Leite, o nosso governador, ele está tentando dar um passo para o futuro, né? Porque ele já desde a época da, da eleição de presidente anterior, ele já queria ir para um partido de centro. E ele pregava muito a ideia, e prega, né, o pensamento de centro, que não vá machucar ninguém, né, que a opinião seja respeitada. Então, na verdade, eu acho que o Eduardo Leite é um forte candidato para presidente. Ele vai, de repente, ter alguma divergência, no meu ponto de vista, dentro do PSD, do Ratinho Júnior, né, que também pretende, mas isso aí é uma questão, acho, convencional, né? Que se ele vê que ele não terá espaço, ele vai militar igual no PSD e concorrerá então ao Senado. Foi isso que ele me colocou, mas que ele pretende sim ser candidato a presidente. A senhora considera que o governador Eduardo Leite, isso falando politicamente, deu atenção para o então PSDB, quando na chefia do executivo e pertencente aos tucanos? Olha, para nós lá em Capão Bonito, ele sempre deu muita atenção na questão da estrada, na pavimentação de asfalto, porque Capão Bonito tem o asfalto hoje, claro que os prefeitos reivindicaram, mas na verdade é uma obra estadual, né? Então nós temos o asfalto que não está ainda bem acabado, tem algumas coisas para fazer, mas nós temos estradas lá de asfalto graças ao PSDB. Isso aí ele nos deu bastante amparo. Margarete, uma pergunta que eu te faço. É difícil ou é bom ser irmã da prefeita Margarete? A prefeita Marisete? Marisete? Porque, na verdade, né, as duas políticas, mas, na verdade, eu também tinha, né, no começo, queria ser, e era da minha vontade ser candidata a prefeita em Capão. Mas daí nós entramos no entendimento, né, de que eu vou deixar ela mais nova. O falecido meu pai também gostava muito nessa questão. Ele disse: deixa ela em primeiro, depois você concretiza o sonho, se for possível, Margarete, porque às vezes, né, a gente pensa que a gente vai querer ser, mas não é bem assim, né? E a Marisete foi muito bem votada, né? Então, às vezes ela diz para mim: Nossa, mas estou cansada. Eu digo: Mas tem que ir em frente, não pode flochar, né? As rédeas. Sim. Então, assim, é bom, mas ao mesmo tempo impede a gente, né, do futuro trabalho. Eu trabalho ainda aqui em Lagoa Vermelha, eu sou professora aposentada, sou advogada, trabalho ainda aqui em Lagoa Vermelha, na escola CIEP, né? Eu quis ficar mais um pouco, porque parecia que tiraram o meu chão quando eu me aposentei, né? Então, assim, eu quis ficar mais um pouco, até para mim não ficar muito sozinha, né? Porque a gente não tem
outro ocupamento, e lá no Capão não dá para fazer um nada, porque a lei é bem severa quanto a isso, né. Mas para mim é um prazer ter a irmã prefeita, né, e se chegar um dia ser a minha vez, né, espero que todo mundo também me apoie como nós apoiamos. Muito bem. Participação da mulher em Capão Bonito do Sul na política podemos dizer que está em alta. Está em alta, né. Você estava presente no último evento, né, das ex-vereadoras lá, e vimos que temos bastante mulheres atuantes, né, principalmente na Câmara de Vereadores, nomes novos, né, ali do distrito de Barretos. Então a mulher está se desenvolvendo cada Em vez relação mais. à legislatura passada, aumentou. Aumentou, aumentou bastante, né. Da legislatura passada ficou somente a Carla, né, Carla Boff, que ainda Mas é entraram novos nomes. novos nomes, né. Então trabalhar também na Câmara é uma coisa muito boa, é para quem gosta, na verdade. Eu sempre digo que se a gente for ver, Marcos, a Câmara de Vereadores você tem que gostar muito também, né, se dedicar às pessoas, né. Porque tem pedidos e às vezes nem tudo, como eu falei anteriormente, pode ser feito, mas o cidadão sempre em primeiro lugar, a pessoa sempre em primeiro lugar. Na tua opinião, até porque tu já foi vereadora e acompanha o trabalho no legislativo, qual é o maior desafio em ser vereador, vereadora em Capão Bonito do Sul? Olha, às vezes um desafio muito grande que a gente pega, né, pelo caminho, é às vezes as pessoas pedirem uma estrada, um cascalho, e o vereador não poder faz o pedido de providências, mas às vezes o executivo não pode cumprir. Então aquela pessoa vem em cima da pessoa cobrar, as cobranças são grandes. Então você tem que saber dialogar com a pessoa, saber colocar. Eu geralmente quando era vereadora pegava e levava a pessoa juntamente comigo até o prefeito, que era na época então saudoso falecido Clélio Ramos, e ele sempre dizia: "Não, eu estou me comprometendo a fazer". Então aí aliviava a minha consciência, né, porque se é para você jogar papo fora, você nas próximas eleições não tem mais o amparo daquela pessoa, né, para te votar. Então acredito que tem que ter uma paridade bem séria com os eleitores, com as pessoas e com a população. Se não tiver, daí não Não funciona. não funciona. Margarete, e a participação do jovem na política em Capão Bonito do Sul, repetindo como tu acompanha já há algum tempo, melhorou, evoluiu? O que podemos dizer? Olha, Marcos, é um caminho que para frente a gente pensa que os jovens lá têm que participar mais. Os jovens não gostam muito de participar na questão de Mas por quê? vereadores. Porque Eu não sei o porquê, a não ser naqueles programas que tem vereador por um dia, que aí a escola, né, na verdade, faz com que a pessoa vá lá representar. Mas a gente não vê, assim, muito gosto dos jovens. Parece que a política está em segundo plano, né. No dia de hoje mesmo a política é complicada, né, e está sempre em segundo plano, às vezes, para os jovens, né. Eu acredito que quem sabe futuramente possa agregar mais jovens na política. e o seu partido tem feito algo nesse sentido? Olha, pretendemos fazer algo nesse sentido. Pretendemos agora trazer algumas autoridades do governo. Até então, vamos fazer uma reunião, né, incentivar os jovens, né, também, o pessoal mais novo, né, a que faça parte da política, porque eles serão o futuro do nosso município, né, então porque sempre o repeteco existe, né, Certo. e isso aí desgasta bastante, né. Eu vejo que sempre o mesmo vereador, tinha que ser renovado. Mas eu acredito que futuramente a gente consiga alcançar esse objetivo. No Brasil e, por consequência, nos municípios, inclusive em Capão Bonito Sul, existe uma grande quantidade de partidos políticos. No teu entendimento, isso é salutar, é benéfico para a comunidade? Penso que não. Muitos partidos políticos, às vezes, não agregam nada.
Porque, na verdade, com essas fusão que está existindo, né, proximidades de partidos, isso aí fortalece muito, né? Porque às vezes tem um monte de partido e não vai, então, ajudar, porque daí vai ter poucos militantes, um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para outro. Então, seria interessante um conjunto, um todo, independente do partido, dar o apoio a uma candidatura que seja digna, né? No caso do Eduardo Leite, ele deixou plantada a semente que o PSDB, ele acha que não vai abandonar ele nunca, que o que importa é o trabalho dele, porque ele militou 24 anos dentro do PSDB. Então, ele acredita que tanto Podemos, agora migrando definitivamente para o PSDB, e mais outras greys partidárias grandes possam ajudar muito ele. Ele pensa no todo e não nas partes. Então, seria importante, né? Muitos partidos eu não concordo. Muito bem. Ainda sobre a fusão do PSDB com o Podemos, nós sabemos que uma das grandes lideranças do Podemos na região é o Ronaldo Santini. Tem conversado com ele a respeito desse assunto? Tem mantido algum contato? Não, eu faz horas até que não converso com o Ronaldo. Vou esperar agora, a partir do dia 5, conversar com ele. Mas acredito que ele é uma pessoa muito boa, o deputado Ronaldo, muito, até ele é de um gosto dele, que se agrega então ao PSDB, e nós vamos nos encontrar para uma conversa, né? Um entendimento, tentar reunir todas as pessoas, como eu te disse, que a gente não tem, assim, ah, nenhum problema com os que eram então do PTB, hoje Podemos, né? Lá de Capão Bonito, podemos fazer um grande trabalho junto e um grande fortalecimento. É notório que no Brasil existe uma divisão direita-esquerda, esquerda-direita. Isso atinge inclusive os municípios aqui, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, na questão política. Eh, tu, na tua opinião particular, é mais esquerda, mais direita? Olha, eu estou igual o Eduardo Leite, vou te responder. Eu acho que o que é o melhor para o município? Não adianta militar contra aquilo que é bom. Então, a minha opinião é um partido de centro. Na verdade, o centro é que vai nos dar uma base. Você tem que ver, na verdade, o candidato, aquilo que foi feito, o que ele trabalhou, a sua honestidade, o seu desenvolvimento, a sua competência. Na verdade, ser de esquerda ou de direita, isso aí dificulta bastante. Por isso que eu tenho essa opinião do centro, porque o centro é uma maneira de você decidir o que é bom mesmo para o Rio Grande do Sul, para uma prefeitura e para o Brasil. Com certeza. Mas tu acredita que toda essa questão de esquerda e direita, que às vezes até acirra os ânimos políticos, tem influenciado algo em Capão Bonito do Sul? Ah, influencia sim. Tem alguns partidos que ficam assim, não concordo com as ideias, de repente, né, do trabalho que está sendo desenvolvido, e realmente a pessoa critica, né, vê a coisa que não é por aí, que queriam que fosse do jeito deles. Mas eu acho que você tem que ver a realidade dos fatos, né? Não adianta eu criticar. Na esquerda lá tem algumas pessoas que fazem parte, né, de outros partidos. E a gente respeita, né? Toda a grei partidária tem o meu total respeito, né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar aquilo que é bom para o município. Certo. Questão das eleições 2026, que vão ser realizadas o ano que vem. Para deputado, já tem recebido algum contato pedindo apoio, tanto para deputado estadual como para deputado federal, mesmo havendo toda essa turbulência hoje de fusão do PSDB? Sim, sim. A deputada estadual, nós temos a delegada Nadine, né? Que é ali da região de Getúlio Vargas, ela é natural dali, que ela vai tentar a reeleição, ela já tem me ligado bastante esse âmbito para que eu ajude ela, né? E ela é Sim, uma pessoa muito parceira, né? E nós temos também o deputado Lucas Redecker, que é candidato também a deputado federal, que também nos tem pedido já eventual apoio que vai vir no município, que vai conversar com as bases. Então, isso aí é muito importante, né? Esses dois até então que fizeram
a conversa comigo. O PSDB na região nordeste do estado, ele tem presença marcante nos municípios? Existe uma, por exemplo, uma coordenadoria? Tu chega a manter contato com outras lideranças de outros partidos próximos a Capão Bonito do Sul? Assim, ó, na verdade, aqui perto de Capão Bonito do Sul nós não temos. Nós temos mais na área de Caxias, né, Getúlio, Viamão, Novo Hamburgo, né? Esses municípios mais pequenos, no momento, assim, a gente não tem um entrosamento, até porque não existe, né, prefeitos, né, e muitos coordenadores na região, né? Mas, assim, a gente é muito bem ajudado nas questões quando pede também para um deputado, para o pessoal lá da estadual, né? Eles pretendem difundir bastante essas ideias nos municípios pequenos, para que se tenha um coordenador, né? Para até a gente saber mais as notícias, ficar mais perto do trabalho, da participação, né? Eu acredito que isso aí vai mudar bastante, Marcos. Porque os municípios pequenos aí, a gente vê que é muito partido, ou é o MDB, ou é o PP, ou é o PSDB, a gente não tem quase. Outras siglas a gente tem mais, né, prefeitos, mas o PSDB ainda é um partido que patina nessa parte. Qual é o futuro político a partir de agora, Margarete Pereira Ruda? O futuro político agora é ver o que vai dar âmbito, né, federal aí, se o que é que vamos se unir aí, os partidos, para ajudar o Leite, né? E o que ele decidir, eu, da minha parte, acompanho as decisões dele. Isso não quer dizer que vá acompanhar no PSD, mas permanecerei, né, no momento no PSDB, vendo, né, e ajudando como ele nos pediu e nos colocou, né, que era para nós formar um grande conjunto para ajudar ele, porque afinal o partido do Kassab, ele criou assim uma expectativa de ser, eu acho, para poder concorrer, ter um âmbito, um espaço maior e apoio também de grandes líderes, né? Isso aí a gente não vai tirar a razão do Eduardo Leite. Continua com o objetivo de ser candidata a prefeita de Capão Bonito do Sul, mesmo a sua irmã hoje sendo chefe do executivo? Pois é, nas próximas eleições, se Deus achar que eu devo ir e ter amparo das pessoas, irei sim, porque eu disse para ela: eu te apoio agora, depois você me apoia, né? Então, assim, se tudo der certo, né, que eu não sofra nem preclauso até lá, porque às vezes a gente até falar no dia da manhã já não sabe, né, Marcos? Mas a vontade é grande de concorrer a prefeita, sim. Nesse nosso bate-papo que nós estamos realizando, se fosse hoje prefeita de Capão Bonito do Sul, qual o primeiro projeto que tentaria colocar, idealizar em favor da população? Teria alguma coisa nesse sentido? Teria. Eu teria, na verdade, o trabalho para o povo lá precisa bastante, sabe? Eu acho que faz falta lá, mas ela está providenciando, está tentando realizar, é trazer algumas, nem que seja microempresas, empresas, né, para ter a mão de obra, porque lá você vê, a base é a agricultura, mas também tem pessoas que precisam de um outro trabalho. Daí muitas vezes, como não tem todo o trabalho lá, tem que se deslocar para a Lagoa Vermelha, né? Então, o objetivo primeiro é levar trabalho, mão de obra para as pessoas. Existe muita migração de jovens para outros centros? Existe. Principalmente Farroupilha, sabe, Caxias, ou em busca de emprego. Porque lá tu vê, é um município pequeno, né. E se daí não tem o serviço, eles têm que sair em busca. Nós sabemos que o Distrito Industrial de Capão Bonito do Sul quer acolher indústrias, enfim, empresas para atuarem no município e, obviamente, daí gerando empregos. No teu entendimento, todo esse processo está sendo feito de acordo como deve ser? Está sendo feito de acordo como deve ser, mas ele tem um pouco de demora, né, porque isso aí é tudo através de licitações, de documentação que exige, né, das pessoas que querem montar o seu negócio lá para dar mão de obra. Mas eu acho que é um bom começo, Marcos, porque precisa urgente mão de obra lá.
no município. Tipo uma pequena área industrial, né? Você tem o terreno, por que não fazer? Questão da agricultura em Capão Bonito do Sul. O que pode ser feito a mais? Ou está contente? Na questão da agricultura, eu acho que nós temos lá o plantio, né, do milho, do soja, mas na verdade eu acho que está contente, porque o pessoal produz bastante nesse âmbito, né. Já a bacia leiteira ela é menor, né, a produtividade, né, é menor, as leitarias existem, tem bastante, mas é menor do que a agricultura, porque o ICMS do município, ele é focado só quase que na agricultura, né. Certo. Margarete, não sei se teria algo mais a acrescentar nesse bate-papo nosso. Que bom, eu agradeço muito o convite, né, de estar aqui. Aquilo que estava ao meu alcance eu procurei dizer, né, e agradecer mais uma vez a Folha do Nordeste pela oportunidade, e que quando precisar de algumas coisas também o PSDB de Capão Bonito está à disposição. Ok, muito obrigado. Esta foi Margarete Pereira Arruda, presidente do PSDB do município de Capão Bonito do Sul.